Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje eu quero trazer para você uma revelação dentro da palavra de Deus a respeito das duas igrejas que estarão convivendo nessa terra no período do arrebatamento. E por incrível que pareça, as duas igrejas costumam frequentar o mesmo templo. As duas igrejas pertencem à mesma denominação. Uma será levada, outra será deixada. Que igrejas são essas, pastor? Eu preciso aprender, eu preciso ter discernimento para distinguir entre uma igreja e outra, porque a palavra de Deus nos aponta que no período final, nos últimos dias que antecedem o arrebatamento, essas duas igrejas estarão caminhando juntas. E eu e você precisamos entender esse mistério, porque sabemos que o arrebatamento da igreja pode se dar a qualquer momento, já não resta mais tempo. Todos os sinais já se cumpriram. Então, em nome de Jesus, não saia daí, porque Deus tem uma mensagem para o teu coração. Roda a vinheta, diretor! E anunciar quando aceitar, saber em que circunstância o papai superior Amém! Aqui estamos de volta. Estamos de volta para trazer esta revelação. Que igrejas são essas que estarão convivendo juntas, que estarão congregando juntas e que uma será deixada e outra será levada? Aonde a palavra de Deus fala isso, pastor? A palavra de Deus fala dessas duas igrejas no livro do Apocalipse, o livro das revelações. E antes de entrarmos no tema, eu quero trazer um aviso muito interessante para vocês. Nós estaremos iniciando em breve o nosso grande curso de escatologia. Começaremos a princípio com 4 módulos. No primeiro módulo falaremos sobre o arrebatamento da igreja. No segundo módulo falaremos sobre o período da grande tribulação e o governo do anticristo. No terceiro módulo falaremos sobre o milênio e o governo de Jesus a partir de Jerusalém. E no quarto e último módulo falaremos sobre o juízo final. Você não pode perder. Isso trará para você enriquecimento espiritual. Isso trará para você aperfeiçoamento ministerial. Um curso muito completo, um curso riquíssimo que te trará um crescimento que não tem valor nessa terra que pague. Então, em nome de Jesus, fique atento. Já estará à disposição de vocês o nosso grupo de WhatsApp para vocês estarem recebendo as informações, além de estarmos passando aqui nos dia a dia, nas mensagens que estaremos veiculando no YouTube. Teremos agora também um grupo de WhatsApp onde trataremos a respeito deste grande curso, tá ok? E você já terá na descrição do vídeo, talvez aqui na tela aqui, a forma de se inscrever, a forma de fazer parte desse grupo e receber informações a respeito do curso, tá bom? Não perca. E em nome de Jesus eu te peço, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. E se esse canal, se esse ministério tem sido uma fonte de bênção para a tua vida, nos ajude. Você pode nos ajudar com uma fórmula que está aqui afixado no topo dos comentários e também através do Pix ou do QR Code que está na tela. Amém? Vamos então à mensagem da palavra de Deus. Estamos falando que no momento do arrebatamento da igreja teremos convivendo juntas, dentro do mesmo templo, duas igrejas. E a palavra de Deus nos fala dessas duas igrejas no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Vou ler do versículo 7 ao versículo 22, onde narra a respeito das duas igrejas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 14, a segunda igreja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós temos duas igrejas. Nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse que essas cartas são designadas a 7 igrejas, e cronologicamente essas duas igrejas aqui fazem parte das últimas, né? Porque já tem 5 igrejas anteriores que receberam mensagens aqui, mas as últimas duas a receber é Filadélfia e Laodiceia. E Filadélfia, ela representa a igreja genuína, a igreja verdadeira, a igreja que guarda a palavra. Quando ele diz aqui, tendo pouca força, fala de uma igreja que muitas vezes não ostenta através do poder financeiro, não ostenta através de grandes edificações. Na sua simplicidade e pureza, mantém o poder de Deus, mantém o valor à sã doutrina, observa as escrituras de Deus. E também aqui nós temos a segunda igreja e última que eu quero citar aqui, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja que é chamada de morna. E aqui então Deus exorta essa igreja dizendo: olha, eu preferia que você ou fosse fria ou quente, mas como você é morna, eu vou vomitar-te da minha boca. O que é aí o termo ser morno?
é não ser nem uma coisa nem outra, sabe? É aquela pessoa que está dentro da igreja, ele se veste como crente, mas não é crente. Ele prega como um pastor, mas não é um verdadeiro pastor. Ele canta como um adorador, mas não é um verdadeiro adorador. Ele tem aspecto de servo de Deus, mas não é servo de Deus. Tem um aspecto de simplicidade, mas é uma arrogância sem precedentes. E é o que nós estamos vivendo nos últimos dias. E por incrível que pareça, não pense você, olha, qual é a denominação, então, que se enquadra com Filadélfia e a denominação que se enquadra com Laodiceia? Está aí o seu grande erro. Aqui, Laodiceia e Filadélfia não está ligado, atrelado à denominação. Não podemos confundir igreja com denominação. A denominação é a estrutura humana, é a instituição humana, é o CNPJ. Agora, a Igreja de Cristo é o corpo místico de Jesus na face da terra. E esta igreja mística de Jesus, ela se encontra na Assembleia de Deus, ela se encontra na Batista, ela se encontra na Quadrangular, ela se encontra no Brasil para Cristo, na Universal, na Renascer, na Presbiteriana, na Adventista. Em todas as denominações, você vai ter as duas igrejas. Em todas as denominações, você vai ter Laodiceia e vai ter Filadélfia. Por que Deus está trazendo esta revelação aqui? Porque eu conheço inúmeras pessoas que hoje não servem mais a Deus, não fazem parte de uma igreja, não congregam, não cantam junto, não participam do corpo e do sangue de Jesus em comunhão, porque se decepcionou com a igreja chamada Laodiceia, que estava no lugar onde ele congregava. Aí ele saiu daquele lugar e não foi mais para nenhum lugar dizendo, olha, para que servir a Deus dessa forma? Olha a atitude desse irmão, olha a postura dessa irmã, olha como é que é esse pastor, olha como é que é esse pregador, olha como é que é aquela missionária. Se decepcionou e se esqueceu que Laodiceia está dentro de todas as denominações e Laodiceia também está em todos os cargos dentro da igreja, desde membro até o pastor. Todos podem se enquadrar ou em Laodiceia ou em Filadélfia e ambos convivem juntos. Porém, está sendo dito aqui na palavra de Deus que o Laodiceia será vomitado e o Laodiceia é abominável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque o Laodiceia ele traz um prejuízo muito grande. O Laodiceia ele nem entra e nem deixa quem está fora entrar, porque muitos não entram escandalizados pelas atitudes e postura do crente Laodiceia, da igreja Laodiceia. Mas em nome de Jesus Cristo, você que está afastado, que estava fora dos caminhos do Senhor, porque se decepcionou com parte da igreja Laodiceia que convive dentro da mesma denominação, em nome de Jesus, Deus está falando para você hoje, retorne para a casa paternal. Você tem que ter maturidade espiritual para conviver sim com o crente Laodiceia. Meu irmão, quem foi que te disse que aqui nessa terra você encontraria uma igreja unicamente Filadélfia? Não existe. É o que eu estou dizendo. Dentro da Assembleia de Deus, a qual eu faço parte, existem ali a Laodiceia e a Filadélfia. Dentro da Batista, existem ali Laodiceia e Filadélfia. Dentro da Presbiteriana, idem. Dentro da Quadrangular, idem. Dentro da Universal, idem. Dentro da Renascer, idem. Todas as denominações tem Laodiceia e tem Filadélfia. Cabe a mim entender que isso é bíblico, que sempre será dessa forma. Viverão as duas igrejas juntas. Vou te dar base bíblica ainda dentro de uma própria parábola que Jesus propôs. A parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Olha o que diz a palavra de Deus.
propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então eu quero dizer uma coisa: crente que está fora da igreja, porque se decepcionou com Laodiceia, porque se decepcionou com joio, não conhece Bíblia. Me desculpa ser duro, me desculpa ser sincero. Você que está em casa, não quer mais saber de congregar, não quer mais saber de fazer parte do corpo de Cristo, não quer mais estar ali juntos com parte da igreja que é Filadélfia, que convive dentro da mesma denominação. Te faltou maturidade espiritual, te faltou conhecimento bíblico. E eu conheço pessoas que já está indo já pela 10ª denominação que ele está procurando, pela 10ª denominação que ele está congregando. Ele fica pulando de galho em galho. É óbvio, se eu tenho um problema em um lugar, muitas vezes acontece alguma coisa que o melhor mesmo é eu ir congregar em outro lugar. Mas nós conhecemos pessoas que já... Meu irmão, quantas igrejas você já congregou? Ah, deixa eu ver. Eu congreguei Jesus Foi Ali, Volta Já. Congreguei na Enfermeira de Jesus. Congreguei Jesus Está Voltando. Congreguei Trombeta do Sétimo Dia. Ele começa a fazer... Tem mais algumas aí que eu não lembro. E ele vai embora numa lista sem precedente de igreja que ele já passou. E aí quando você pergunta pra ele, ele fala assim: mas por quê? Ah, porque a igreja tinha esse problema, aquela tinha outro problema, aquela tinha assim, era assim, aquela era assado. E essa pessoa que não tem maturidade está querendo encontrar uma igreja perfeita que só tenha Filadélfia. Meu irmão, esquece esse negócio. Essa parábola aqui está alinhada com essas duas igrejas, que é as igrejas que estarão aqui no período do arrebatamento. É trigo e joio juntos. E olha só, a semente que foi lançada, foi dita aqui, a semente não era boa, ou seja... Por que se dentro de uma igreja que se prega a palavra de Deus, que é a boa semente, existem essas pessoas, existem esses joios, existem esses laodiceias? Ele disse assim: olha, foi o inimigo que veio e semeou ali no meio, lançou essas sementes ali no meio, é por isso que cresceu esses joios. E aí disseram então: mas Senhor, o Senhor quer que a gente retire então o joio dali? O Senhor quer que a gente retire de dentro da igreja a Laodiceia, que está atrapalhando? Vamos tirar a Laodiceia? Vamos ficar aqui só Filadélfia? Vamos tirar o joio? Vamos ficar aqui só trigo? Esquece. Ele disse assim: não é para tirar o joio, deixa crescer junto. Não é para tirar o Laodiceia do meio, deixa ele aí junto. O Laodiceia vai conviver junto com Filadélfia, o trigo vai conviver junto com o joio, e eu tenho que ter maturidade para entender essa passagem bíblica. E mais do que nunca, saiba de uma coisa: nesses últimos tempos, o Laodiceia vai se proliferar. Nesses últimos tempos, o joio vai se proliferar. E o que ele disse aqui? Isso aí só pode ser separado no dia da colheita. Por quê? Se você for arrancar antes, você vai arrancar o trigo também junto. E quando eu colho um fruto antes do tempo, eu perco aquele fruto. O fruto, ele tem um tempo exato, um tempo propício para ser colhido. E se ele for colhido antecipadamente, não serve para mais nada. O café, ele tem um tempo para ser colhido. Se você colhe o café antes, ainda que você torre ele, faça todo o processamento que tem que ser feito, não dará um café bom porque foi tirado verde, foi tirado antes do tempo. A mesma coisa é o trigo. Ele tem um tempo certo. A mesma coisa é a igreja. Ela tem um tempo certo. E no tempo certo acontecerá essa separação. No arrebatamento. E em nome de Jesus,
Pare de procurar uma igreja que só tenha pessoas perfeitas. Pare de procurar uma igreja que só tenha obreiros perfeitos. Pare de procurar uma igreja que só tenha Filadélfia. Pare de procurar uma igreja que só tenha trigo. Você nunca vai encontrar na face dessa terra. Se eu não tenho maturidade para conviver ao lado de um trigo, se eu não tenho maturidade para conviver ao lado de um Laodiceia, como que eu vou ter maturidade e capacidade para vencer demônios, para vencer espíritos malignos, se eu não consigo vencer um Laodiceia que está do meu lado, se eu não consigo vencer um trigo, um joio que está do meu lado, como que eu vou vencer demônios? Como que eu vou vencer principados? Quando eu saio de uma igreja por causa do Laodiceia, quando eu saio de uma igreja por causa do joio, eu já fui derrotado por demônios há muito tempo. Então, em nome de Jesus, vamos voltar para a casa paternal, vamos fazer parte do corpo de Cristo, vamos congregar em nome de Jesus Cristo. Olha só, esta palavra aqui, ela nos diz algo muito interessante, que isto será separado no dia da colheita. O que é a colheita? O arrebatamento. E olha só, não é só o pé do fruto aí, joio e trigo, que é muito semelhante. Quando você pega o fruto do joio e o fruto do trigo, né? Ali aparentemente, você colocando os dois nas mãos, parece idêntico. Os dois é muito parecido. Você pegar o trigo e o joio, põe as duas na mão ali, você vai ver que os dois são muito idênticos. Aí como que você vê qual que é o joio e qual que é o trigo? A hora que você aperta para tirar a casca. Quando você faz isso aqui para tirar a casca, o joio é só casca. O joio não tem fruto. Joio é só casca. Você está entendendo? Ele é idêntico ao trigo. Mas quando você aperta na mão, você percebe que é oco, que só tem casca. E a mesma coisa é isso aí. Você tem que entender que dentro do lugar onde você congrega, terá essas pessoas que é só casca, que são ocos, que não tem nada para te oferecer. E essas pessoas ocas, que é só casca, elas podem também ocupar qualquer lugar. Eles podem estar na porta, podem estar como diácono, podem estar como presbítero, podem estar como missionário, podem estar como pastor, podem estar como cantor, como levita, como adorador. E são verdadeiros joios. É só casca, é oco, não tem fruto. Então o que ocorre é o seguinte: eu e você precisamos entender uma coisa. Temos que ter maturidade para conviver com essas duas igrejas. Não adianta você querer que o Laodiceia saia de onde você está. Não adianta você querer que o joio saia de onde você está. Você que tem que ter maturidade para conviver com eles. Você que tem que ter maturidade para influenciá-los e não ser influenciado por eles. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: quanto mais se aproxima arrebatamento da igreja, mais se proliferam crentes Laodiceia, mais se prolifera joio. Mas nós temos que entender que a Bíblia já está nos dizendo que seria dessa forma. E então, em nome de Jesus, eu digo para você: volte para a casa paternal urgente. Volte para a casa paternal hoje. Não deixe para amanhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero te agradecer de todo o meu coração e mais uma vez frisar para vocês, tá bom? Já está disponível aí o grupo de WhatsApp que vai receber todas as informações sobre os nossos cursos de teologia em 4 módulos. Você não pode perder. Já faça parte do nosso grupo de WhatsApp para estar recebendo as informações que estaremos dando nos próximos dias em nome de Jesus. Amém? E eu quero agradecer a todos vocês em nome de Jesus. Ore por nós, precisamos de vocês, e ore também por esse curso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão transformadas, capacitadas através desse curso, e principalmente capacitadas para ter discernimento nesses últimos dias da igreja na face da terra. A paz do Senhor Jesus, um beijo no teu coração.